Aperta e segura o botão. Lola, ajuda ele. Tem que apertar e segurar o botão um segundo. Okay, so I apologize if my questions just come from missing something in Portuguese that I didn't get, but I just had two for Lucimara and Luana. I had some questions. For Lucimara, I actually saw one time the beachcombers at Ipanema Beach in Rio, and I saw what you were talking about in terms of the enthusiastic crowd response, but there was also quite a big police response as well. So I just wondered if you could say a little bit more about some of the issues around the policing of the street musicians. I know you mentioned it and you talked about the laws, but just to say a little bit about the kind of conflicts happening in this kind of public space and so forth. And for Luana, it was just about this kind of, I was interested that you were using Steve Goodman's idea about sonic warfare and territory and so forth. In his book, you know, he identifies this particular sonic strategies about bass and low frequencies and this kind of thing. I just wanted you to say a little bit more about what the particular, you know, sonic strategies are and the kind of what you were researching in your project. A gente vai fazer, tem uma outra pergunta, então eu já vou fazer uma rodada, tá? De 3, passando para ele, pode passar o microfone ali, eu não sei seu nome, mas para o João. Obrigado. Sou o João Vicente, sou doutorando na PUC, me interessei muito pelo trabalho do Henrique. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais, se tu já pesquisou a relação das bandinhas da Tia Music hoje com a radiodifusão. Enfim, o repertório que é tocado nesses bailes é difundido maciçamente, enfim, toca em rádio AM, FM, na televisão, como é que funciona? Obrigado. Mais uma pergunta? Fabrício? Lucimara, tu apareceu ali o conceito de arte pública. Como é que tu está trabalhando com esse conceito, assim, se ele não está muito marcado pelo campo das artes, assim, como é que tu está lidando com ele para pensar esses casos, assim? Ok, vamos fazer essa rodada, depois a gente abre novamente. Okay. Bom, Michael, eu não sei se eu entendi bem, o meu inglês é pobre, mas, pelo que eu entendi, a pergunta seria com relação ao nome da banda, é isso? Beachcombers, e a questão do enfrentamento com a polícia, é isso? Se o nome da banda vem desse enfrentamento, é isso? Não, Beachcombers é porque eles tocam surf music, e o Combers, pelo menos eu não questionei se vem desse enfrentamento, até porque a banda existe antes deles se apresentarem nas ruas. Então, eu creio, deduzo que não. Mas é uma questão a se fazer, realmente interessante de pensar que eles estão combatendo aí esse enfrentamento, né, da ordem pública. E com relação ao Fabrício, eu posso responder já, Simone? Sim. Arte pública, porque justamente com essa ocupação a gente já teve 2 festivais, está na 3ª edição do Festival de Arte Pública, e que realmente engloba todas as artes, o teatro, as pessoas que vivem da arte nas ruas, né? E aí a música foi incluída. Na verdade, a preferência desse pessoal da arte pública, né, que está criando esses festivais, é justamente as outras artes e não só a música. A música acabou pegando uma carona justamente pela força do movimento, né? Mas, como eu disse, a minha pesquisa é bem incipiente ainda, eu não entrei nessa seara muito da arte pública, mas sim, ela engloba todas as artes, não só a música. Is it possible to have a translation of just the answer to my question? Eu não posso porque eu estou cuidando do Skype aqui. Alguém pode traduzir para o Michael, por gentileza?
was asking about the policing. You asked about the policy, if the name of the band was about the combat with the policy. This I understand. My English is not very good, sorry, but I didn't understand very well your question. You was saying about the beachcombers because they play surf music. They use it. Sim. The relationship. Oh, sim. The relationship is not very good because there is a law. There's a law to the presentations, but this law is not respected. All the time, the police comes and asks they should not play, and it's not respected, this law. It's only for the city of Rio de Janeiro, and they don't respect. And there are many conflicts in the city because of this. Sorry, I didn't understand very well your question. We can talk more about it after. Eu posso responder em português, eu vou tentar falar devagar. E my English is a little bit rusty, so sorry. Sobre as ideias do Steve Goodman com relação às estratégias sônicas que ele vai elencando, no caso do trabalho de campo, eu diria que eu percebi muitas delas, várias delas, em duas esferas, que tem a ver também com o contexto etnográfico bem particular da minha pesquisa. Uma é da etnografia de rua, então, de andar por esses espaços coabeiros, coab, e conversar com as pessoas e tentar um pouco captar essa dimensão sônica. E eu percebia que existia também uma arquitetura sônica muito própria, e isso tem também a ver com, inspirada pelo Goodman, que é essa situação de uma construção de baixa qualidade, não é, que tu tens pouco isolamento acústico, então tu tens uma impressão de intensidade, de volume bastante grande. Então, eu diria que esse é um primeiro ponto. E que essa intensidade, esse volume, vai sendo também uma entidade que afeta as narrativas em torno dessa coab, como seus sujeitos sendo barulhentos, tumultuosos. Então, essa relação entre essa arquitetura sônica e as figurações sociais do que é ser coabeiro me pareceu bastante relacionado com o que o Goodman fala. Também entendi, aí, numa outra esfera, a partir do trabalho de campo com o Mesclã, o grupo de rap, as estratégias ao longo do tempo, né, da trajetória deles, as estratégias sônicas para a produção musical. Então, num primeiro momento, eles recorriam às bases sampleadas, não criavam do zero as bases instrumentais. Então, é aquilo que a gente normalmente diz, né, do uso do sampler como uma ação também de rememorar o ambiente acústico a que ele se refere, aqui, claro, o funk norte-americano, ou mesmo o rock norte-americano, e com o estatuto do que é ser negro na sociedade, que também foi algo que eu não pude, não falei muito sobre. Acho que, na contemporaneidade, eles têm brincado um pouco mais com essas tecnologias
criando as bases do zero e acredito que apontando, talvez no sentido até de máquina de guerra, como o Goodman aponta, né? Claro, de inspiração deleuziana, mas apontando que eles já não podem mais ser configurados como aquele jovem negro de perfil juvenil, desocupado, que normalmente é atribuído ao rapper, né? Essa figuração social em torno do rapper, mas que precisam se transformar. Então, por isso, acabam tendo um território narrativo sonoro bastante intenso. I won't ask anyone to translate. I'll talk to you later. Ok, sorry. Mas algo importante é que eu vou com o Goodman até certo ponto e paro no momento em que ele atribui uma ontologia do som. Essa capacidade ontológica do som de mover. Eu vou atribuir isso ao social. O Henrique vai responder. Eu tenho que responder ele. João, então sobre as bandinhas, a Tia Music e a radiodifusão, não pesquisei as rádios. Mas eu posso dizer que, com certeza, elas têm uma inserção em rádio, né? E em rádios segmentadas. As bandinhas que têm, digamos, uma cena mais forte no interior, serão rádios do interior, com certeza. Eu já fiquei tentando lembrar algumas coisas, principalmente na internet, que eu vi programas específicos, bandinha, alguma coisa, várias bandinhas. Eu não sei como que está agora, porque nos anos 80 as bandinhas elas chegaram a vender 200 mil cópias, elas eram da Copacabana, da Chanceler, das gravadoras regionais, que então, na região ali, certamente teve uma inserção muito forte e agora que, enfim, o mercado de disco não tem mais não é mais a mesma lógica, não sei como que está se dando, deve ter mudado, mas com certeza elas têm uma inserção forte nas rádios, né? Rádios segmentadas e do interior. A Tia Music também, com certeza, em rádios específicas, provavelmente a 104, rádios populares deve tocar. Porque a Tia Music, enquanto gênero, é complicado hoje, né? Ela tem muitos dos grupos de Tia Music foram para o sertanejo, então, às vezes, eles se engaúcham, assim, puxam mais para a Tia Music, às vezes tiram totalmente referência regional e se tornam Tia Music. E eu imagino que nas rádios seja assim também. Então, eles consigam entrar nessa maleabilidade em rádios de sertanejo universitário e em rádios de Tia Music. Em rádios de Tia Music não, né? Em rádios, em programas mais gauchescos, né? Mas não sei, são tudo especulações aqui. Henrique, então, para ti uma pergunta, fiquei bem... Desculpe, a Adriana está inscrita. Mas, quer dizer, se você Perdão, quiser, você pode eu não vi, me inscreva só. É que eu Adriana, não vi. depois você, tá? Desculpe. E Lucimara. Parabéns para a mesa, então, gostei bastante dos trabalhos, né? Gostei do Batalhão do Machixe, estou curiosíssima, achei bem divertido isso. Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira seria para a Lucimara. Assim, me incomodou essa fala em determinado momento que tu falaste, a produção das namoradas. E aí eu quero te perguntar se tem algum namorado que produz, né? Porque eu acho que tem uma questão de gênero aí a ser problematizada, né? Então eu fiquei pensando assim, se existe esse namorado produtor e como é que isso é visto, essa figura e mesmo essa relação assim, né, das mulheres, então são só as produtoras ou se elas estão inseridas de outras formas nesse cenário. A segunda é mais um comentário em relação à Bibiana, né? Eu vi ontem, né, assisti o filme e tal, mas acho que depois disso, eu até comentei na minha fala depois, tem alguns agora coletivos, né, de mulheres de música eletrônica, que não é baterista, enfim, mas que também são DJs e produtoras, etc. Acho que acaba
tendo alguma relação, e se mais adiante tu pretende desenvolver mais pesquisa, né? Não só a partir do documentário em si, seria isso. Luana? Desculpa. Sim, Henrique, queria te perguntar um pouco quando tu falas ali de que no cenário atual, então tu tem um palco com os músicos tocando e aí o pessoal inclusive fica de costas. Mas se para, ou se fosse colocar um DJ, pronto, acabou o baile, né? Não, eu só fiquei curiosa, se pudesse comentar um pouco mais sobre isso, eu achei muito interessante. E se, de repente, não sei se está indo por essa linha, e se isso, de repente, não tem a ver justamente com, como é que você está chamando? As moralidades, né? Que um pouco pegando da Maria Eunice. Se tem a ver com essas moralidades. Claro, também não quero longe, né? A ideia não é ser determinista, mas pensar se não tem um pouco desse ambiente, vamos dizer, a memória coletiva de um ambiente rural. Eu sei que soa muito mal falar isso, polarizar o rural urbano, mas talvez um pouco dessa memória coletiva de que tem que ser o sujeito, né? A música ao vivo, vamos dizer assim, versus uma música digital. Mas não quero, né? Não é a minha ideia, mas só fiquei pensando assim, talvez a gente funcione tão nesses binarismos que acaba caindo por aí. Mas só para te comentar um pouco sobre isso. E acho que tem uma outra pergunta, Simara também. Para a Bibiana, primeiro é só um comentário, que a gente, quando montou a Manotropo, era uma mulher também na bateria, e isso causava muita estranheza, né? E a dificuldade da mulher carregar, né? Porque eles falam, vai carregar esse instrumento que vai pôr no carrinho, é pesado, tal. Então essa coisa do gênero já esbarrando aí, né? É bem interessante quando você trouxe o documentário, eu vi ontem também. Lembrei muito da Angélica, que foi a nossa primeira baterista, e de como as pessoas estranhavam isso na rua. E a outra é mais uma reflexão, porque eu tenho visto muitos movimentos desse pessoal que está resgatando o sagrado feminino, essas coisas, e a relação da mulher com o tambor, né? Rodas de tambor para mulheres e tal. E te perguntar se você pesquisou alguma coisa nesse sentido, dessas origens, dessas origens do sagrado feminino e da relação da mulher com o tambor na ancestralidade. Aí a resposta minha é a primeira, né, para a Adriana, é isso? Já vai responder, sim. Né? Sim, realmente é incômoda a fala, né, as namoradas, e sim, são só as namoradas que produzem. Eu não conheço de todas as bandas de rua se tem o contrário, um namorado produzindo. E não só nessas bandas que eu entrevistei, né? Mas nas outras sempre tem essa figura. E não é uma relação mais de produção por amor do que a produção profissional. E realmente tem uma questão de gênero a ser trabalhada e questionada aí, né? Bem forte mesmo, como você bem observou. Bibiana? Respondendo a Adriana, nessa questão do eletrônico, não sei nada profundamente, para falar bem a verdade. Assim, eu sei que está tendo vários tipos de ações, assim, em vários setores, né? Mas é até bem interessante. Assim, eu tenho algumas pretensões. Tá muito. Sim. Mas especificamente nesse nicho, não. Até eu só peguei uma entrevistada até, né? E a partir disso eu fui ver que existe bem mais a fundo, né? Eu acho que tem bastante para ser pesquisado. Da mesma forma, a questão dos povos antigos, eu cheguei a abordar muito rapidamente, porque até uma pretensão minha, no caso, traçar um parâmetro tão antigo para responder questões tão atuais, talvez nem conversasse, mas era só para observar, a minha intenção, no caso, no documentário, né? Era só para observar como essa relação já foi diferente em algum momento, né, na história, como ela se transformou, no caso da igreja, né, que foi... um viés só, é uma pretensão só de mostrar.
Mas é muito interessante. O meu referencial, no caso da musicologia, que foi a Lane Redmond, que era uma pesquisadora da musicologia, e também, especificamente, ela era percussionista, e ela tinha bastante pesquisa nessa parte da percussão, do antigo, dos povos antigos, dessa questão da religiosidade, que tem bastante. Eu acho que era por isso que tu queria mais saber. Eu sei da existência, eu soube dessa relação, merece uma pesquisa com certeza mais aprofundada, né? É por aí. Então, isso é curioso, né? Eu não sei por que param de dançar. Não é que as pessoas dançam também, não é uma coisa absoluta, obviamente, mas é visível assim que o baile ele funciona com as bandas. Tem que ter banda, se não tem banda, não. Isso é uma coisa que tem a ver com a tradição do baile no sentido mais amplo, até não do bailão, tudo, mas porque o baile era um lugar de dança de casais, né? Ninguém dançava separado antigamente. Isso é uma coisa que começa, acho que, com rock, depois a disco, principalmente. Mas a tradição, uma coisa tradicional mesmo, é a dança de casais. Os casais poderiam dançar com o DJ, né? Não tem, mas, né? Então, acho que por uma tradição, que aí também antes não tinha DJ, tinha banda, então meio que estraga esse rigor, não só a moralidade da tradição, tudo, mas o rigor que o baile pede, né? Que tem que ter banda. Se não tem banda, não tem graça, não tem baile, não tem, né? Acho que é por aí. Né? Bom, a gente ainda tem tempo para mais uma rodada. Fabrício está levantando a mão. Eu também queria me inscrever. E o Mário e o Cássio. Então, a gente faz mais essa rodada com essas 4 perguntas, tá? Com essas 4 falas, e aí a gente fecha exatamente tentar fechar às 13 horas. Ok. Luana, fiquei com 3 curiosidades assim, sobre o teu trabalho. Um é o uso desse termo crônica, né? Tu fala em crônica sonora. Você tem uma curiosidade mesmo, tem algum motivo especial assim para? Porque eu fiquei pensando no formato da crônica, né? Tu alterna entre crônica e narrativa. Só uma curiosidade, assim, se tem alguma razão especial. Uma outra é bem sobre o teu trabalho de campo, assim, né? Como é que tu captou esses sons, assim? Como é que se deu na captação mesmo desse áudio? Um breve relato sobre isso. E também essa dimensão reflexiva, assim, do teu trabalho, né? Da tua memória, como alguém que vem desse contexto, assim, essa memória desses sons, enfim, um pouquinho sobre essa dimensão reflexiva, assim, da tua experiência etnográfica de campo. Bom, eu estou inscrita aqui. Eu queria, na verdade, fazer um comentário para cada um dos palestrantes, serei breve. Para a Lucimara, eu queria te perguntar o seguinte, Lucimara. Eu acho que tem uma questão que eu ainda não vi trabalhada nos trabalhos sobre bandas de rua, e aí talvez fosse uma sugestão para você pensar, ou talvez você já tenha pensado nisso, que é sobre a audiência. Né? Quer dizer, quando a gente pensa, por exemplo, a definição do Simon Frith, de que a forma como a gente tem trabalhado o gênero musical e como o gênero, as audiências correspondem às expectativas dos gêneros, né? Quer dizer, você tem audiências específicas. Eu vou, dito de maneira mais simples, eu vou a um show porque eu tenho uma expectativa em relação àquele gênero. As bandas de rua não trabalham com essa ideia, me parece, né? E partem do pressuposto de que toda música é boa. Me parece também como leigo. Quer dizer, que qualquer pessoa que estiver passando na rua vai gostar do meu som, porque música é legal, o que não é verdade. Muitas vezes a gente fica incomodado com o gênero, né, etc, etc. Então, incorporar essa ideia das audiências, se você já pensou sobre isso, ou se não seria interessante pensar, né?
Bibiana, eu queria te perguntar o seguinte, sobre a circulação do seu documentário, se ele tem circulado, se você tem alguma observação de gênero sexual em relação à sua circulação, se ele é mais acolhido em espaços femininos, etc, etc. Luana, sobre o seu trabalho, eu fiquei pensando nessas disputas, quer dizer, você está falando de disputas simbólicas antes de tudo. Antes de tudo, não, também. Né? Quer dizer, você estava dizendo de como o som gêneros diferentes também na Coab, o pagode, ou o samba, ou etc. Né? E aí eu queria saber se você captou alguma hierarquia nessa valorização dos sons, ou seja, sons que são autorizados, né? A igreja evangélica pode botar o microfone para fora, o alto-falante para fora, né? Enquanto que o som afro, não. Coisas assim, se você pensou sobre isso. Né? E, Henrique, eu queria te perguntar, você começou falando da ideia de cenas, né? E aí eu queria voltar a essa ideia, que a gente tem discutido bastante, se você pensa o bailão como uma cena musical, porque você no início falou disso, mas depois você entrou por outras discussões, né, e retomar isso. Tá? Vou passar para o Mário e para o Cássio, tá? E aí a gente faz um encerramento, cada um falando. Eu adorei a mesa, aí foi muito bom todos os trabalhos. E eu queria conversar um pouco sobre o lugar, mais ou menos assim, o lugar da música, porque mais especificamente com a Lucimara e com a Luana, porque com a Lucimara, né, fica mais claro que as bandas já estão na rua, assim, elas fazem esse movimento de ir até a rua, às vezes porque falta, de repente, o acesso a outros tipos de lugares. E com a Luana eu queria comentar que aqui em São Paulo também tem o lance ali na Independência, acontece um encontro de carros ali, que a galera fica botando som. Eu já fui várias vezes, assim, é tipo uma festa de rua, e é interessante que quando vem a polícia, a galera desliga o som, aí passa a polícia, que fica lotado, né? Aí a polícia vem bem devagarinho. Aí quando passa, a galera volta com o som, né? Então, daí o carro, às vezes, me parece, como ele está em movimento, ele é possível do som alto, né? Apesar de se tornar um incômodo e não sei o quê. Como ele está se movimentando, quando se movimentando, ele tem essa capacidade, né? Então, é mais ou menos isso. Porque me parece que os lugares que existem agora, posso falar mais aqui do Estado, assim, eles não se adequam a uma produção efervescente, assim, em diversos gêneros musicais, né? Porque ora eles são muito, muito caros de se ir, ora eles são, e daí por isso demandam tipo muito público, por exemplo. Ora eles têm uma lógica de horários que não condiz e assim por diante. Só queria colocar mais ou menos isso. Obrigado, valeu. Alô? Eu ia perguntar para a Luana duas coisas, mas o Fabrício já perguntou a primeira. Mas eu reforço assim para te ouvir falar sobre o processo de captação e edição desse material, porque para a etnomusicologia deve ser relativamente normal isso, mas eu tenho curiosidade de saber como é que funciona. Tanto assim do ponto de vista técnico, quanto psicológico, e sei lá, o que tu acha dessa parada. E aí também tem toda uma dimensão interpretativa do teu trabalho, não uma interpretação tua, mas o que, né, as pessoas pensam acerca dos sons que as rodeiam. E eu fiquei pensando aí no que foi o teu corpo de trabalho efetivamente. Tu trabalhou só com registro de som e depois foi analisando esses áudios e assim por diante. Obrigada. Bom, então agora a palavra final, tá, para o encerramento. Vou pedir para a gente ser relativamente breve para fecharmos aqui no horário. A primeira vamos fazer uma... acho que é o Fabrício, né? Começa assim. O Fabrício perguntou quem?
Não, vamos começar. Pode fazer a rodada assim tá também, bem, tá né? bem. Que eu acho que funciona melhor. Ok, entendi. Então, primeiro para você, Simone, a questão da audiência, sim, é bem interessante, seria uma abordagem a ser pesquisada. Num primeiro momento, a minha impressão, né, sem ter me aprofundado na pesquisa, é que, como eu coloquei ali, a questão de uma curadoria pública. Né? Em que sentido? Porque eles têm essa resposta, na verdade, nas pessoas que param para ver, nas pessoas que contribuem, que é o que eles chamam do chapéu, nas pessoas que compram o CD. Então, por exemplo, com a gente, que a gente testa várias formações. Quando a música está ruim, né, dentro do que a banda se propõe a fazer, não dá dinheiro, as pessoas não param para ver. Então, é lógico que eles estão ali, as pessoas estão passando, é o transeunte, então não tem. Mas muita gente já está trabalhando no sentido de convocar. Estamos tocando no Arpoador hoje e as pessoas vão lá para ver. Então, eles começam a criar um público, sim, né? E justamente por essa questão deles, respondendo um pouco já ao Fabrício, né? Desculpa, Marco. A questão do espaço, né? Não tem espaço para tocar numa casa noturna, então, porque o carioca não tem, por hábito, pagar mais que R$3 para entrar numa festa que seja de caráter underground, porque o underground significa barato. É a impressão que eu tenho. Né? Então, vamos tocar na rua, porque não temos cachê, não temos nada. Então, a rua se tornou esse espaço para me apresentar, para ter o cachê do público que para ali para ver, e até para ensaiar. Então, não posso pagar um estúdio, que é R$20 a hora no mínimo. Então, eu vou ensaiar na rua, e se sobrar um dinheirinho, ok. Né? Então, eles estão, muitos na rua, foram para a rua, e daí começam a se formar, então, essas audiências e esse público, e que dão visibilidade, que esses grandes festivais, então, começam a chamar. Rock in Rio chamava. Pô, existe um movimento, existe um interesse das pessoas. Né? E daí eles começam a ser chamados para tocar nos espaços que eles pretendiam. Então, tem uma migração. A coisa da banda que começa na rua, mas ele está na rua por uma ocasião. Alguns querem permanecer, mas querem também esse espaço para terem as suas audiências, fazerem seus shows e tal. Mas é bem interessante, eu vou procurar o autor para me aprofundar um pouco na questão da audiência. Obrigada pela dica. Não sei se eu respondi a você. Sim. A questão da circulação, né, do documentário. Ele foi finalizado em março, agora. Então, eu estou inscrevendo ele em festivais de cinema, alguns surgiram ou especificamente de documentários, outros de documentários musicais. Depois, eu vou respeitar mais ou menos o tempo de 1 ano, que eu acho que, pelo que eu entendi, é um tempo médio, assim, antes de largar na internet. Mas vão ter eventos da revista que eu mencionei, exclusivamente de bateristas mulheres, então fazer algumas mostras, algumas coisas assim. E o que aparecer, mas não tem nada específico ainda, estou estudando. Gente, de novo, muito obrigada pelas questões. Fico muito feliz, assim, porque também todos são pontos que a gente poderia falar bastante. E daí, eu vou me esforçar para ser objetiva. E, por isso, vou tentar, de repente, conectar algumas respostas, Fabrício, com os meninos, e também com as hierarquias sonoras. Então, falando sobre o trabalho de campo, tentar falar do corpus e um pouco da questão técnica e também epistemológica, né, da captação sonora. O trabalho de campo envolveu essas etnografias que eu chamo de rua e da escuta, quer dizer, etnografia de rua. Aqui eu estou trazendo bem o marco da antropologia urbana porto-alegrense, vamos dizer assim, da Eckert Rocha, que deve ser bastante conhecida também para vocês, que é uma linha de antropologia urbana muito forte de essas caminhadas etnográficas e, de certa maneira, se relaciona também com o que o Michael estava falando agora pela manhã, né, do etnógrafo nessa posição de, ao mesmo tempo, contemplativa da cidade, mas também de tentar entender, no caso nosso do som, quais são os sentidos que estão vinculados a essas sonoridades. Mais do que uma questão icônica, que eu acho que às vezes a gente acaba tendo muito nessa coisa de, né, e até um pouco determinista, pensar assim como que esses sons estão movimentando
a vida das pessoas na Coab. E aí, um pouco sobre o procedimento assim, metodológico, né? Eu passei muito tempo fazendo caminhadas etnográficas, então eu morava na Coab naquele momento, hoje eu já não moro mais, mas eu morava na Coab naquele momento, então eu saía em várias partes do dia, do final de semana, caminhava e conversava com as pessoas que estavam na rua, tentava ir para regiões um pouquinho mais diferentes de onde eu sempre morei, e conversar sobre os sons. Então, esse foi o primeiro momento, assim, e eu acho que me consumiu um ano inteiro dessas caminhadas com regularidade, em que eu não captava som, até porque eu não tinha muito a ideia de uma produção sonora depois de uma crônica ou que seja que outra ferramenta narrativa, né, para falar de som. E aí eu comecei a perceber Bom, num primeiro momento, tinha essas transformações assim de ser moradora, eu pensava em trabalhar com música afrodescendente na Coab. E aí eu comecei a ver que eu tinha que ampliar. Né? O campo foi me mostrando isso, que eu tinha que ampliar e que eu tinha que pensar numa dimensão sonora que, embora já seja clássico, vamos dizer assim, no campo da etnomusicologia, também não via dar conta. Eu acho que a gente tem muitas predileções de quais são os gêneros musicais que a gente está estudando. Deixa eu voltar para a questão técnica. Então, quando eu percebi que esses sons dinamizavam a vida das pessoas, que aquilo não era qualquer coisa, quer dizer, isso significava muito para as pessoas, pelos conflitos, né, como é viver na Coab, aí eu pensei, bom, então, de alguma maneira, na tese, né, eu tenho que contemplar alguma narrativa sonora. E aí, a ideia de crônica também vem da Eckert Rocha, né, das formulações de crônica etnográfica, que remetem a uma certa antropologização da ideia de narrativa do Paul Ricoeur. Né? Então, aí, essa construção narrativa da crônica sônica é etnográfica e pensa nessa coisa de construção de contexto e de personagem. Assim, resumindo, né? Bem técnica, eu usei quando eu já tinha assim, uma certa vivência das etnografias de rua. Eu fiz isso, a crônica, esse é um pedacinho da crônica, ela tem 4 minutos. Eu fiz, acho que na escrita da tese mesmo, assim, nos últimos 6 meses, quando eu senti que eu já tinha também um certo caldo interpretativo para trabalhar com esses sons. Então, também não foi assim sair desde o começo com o gravador ligado, senão depois passar um pouco por essa quase que uma coletora, vamos dizer, desses sons que me pareciam ser intensivamente interpretados pelos coabeiros. Daí eu usei um Zoom H4N, aquele. Não sei se eu respondo, né? E, claro, a minha linhagem de antropologia do som do Steven Feld, que, de certa maneira, se vocês não se lembram, ele tinha aquela proposta de retratar 24 horas dos sons da floresta dos Kaluli, lá de Papua Nova Guiné. Então, claro que isso, de alguma maneira, de forma mais ou menos explícita, deve atravessar o trabalho, e mesmo essa ideia de crônica sônica. Acaba sendo uma montagem teórica e metodológica, né? Não tem como essas alturas. Então, o corpus do trabalho de campo foi essas caminhadas, tentar falar sobre os sons e me permitir que, nessas caminhadas, eu estabelecesse redes. Então, foi ali, por exemplo, numa das caminhadas, que eu me deparei com a fanfarra da escola estadual ensaiando nas ruas. Então, acho que eu fui me permitindo ir por aí, deixando os sons me guiar. Assim, pode parecer romântico, mas foi isso, né? Deixando um pouco, né, sentir a vibe do lugar. E também a escola de samba, o som atrás, certamente, né? E talvez um dos pontos mais polêmicos, que é os meninos nos carros com o som andando, e daí me lembra também o Steve Goodman, e a questão das hierarquias. Por quê? Os meninos, por exemplo, eles sempre falavam que eles nem gostavam de funk. Mas o funk tinha essa capacidade sonora, né, de intensificação dos graves e de volume, que sabia que mexia e tremia tudo. Então, muitos deles gostavam de rock, gostavam de sertanejo, mas, para desfilar nas ruas, utilizava funk. Então, assim, essas hierarquias, num grosso modo, eu vi assim, até uma... Ou eu fui ingênua, também pode ser. Eu vi um certo... criava muitos pontos de conflito, mas eu acho que, assim, o funk, o sertanejo, o universitário, era quase que parte do senso comum que o meu vizinho ia escutar. E o gospel, o universo gospel, em várias modalidades sonoras, vamos dizer, rock gospel, rap gospel, etc., tinha um lugar muito forte. Então, eu já sabia, olha, lá o batuqueiro vai tocar o batuque dele, eu vou me incomodar com ele, vamos dizer assim, desde um lugar evangélico, vamos dizer, né? Eu vou escutar o meu gospel e é isso mesmo, né?
E, claro, com muitos conflitos, né? Mas essas hierarquias, eu achei elas existem, mas eu achei elas muito fluentes também, né? Não sei se acabo respondendo assim. E sim, os sons autorizados, que historicamente a gente sabe que os territórios afrodescendentes, de alguma maneira, tenta se escamotear. Então, já deu conflito com polícia, aquela história de botar o terreiro para trás de casa, o que não resolve muita coisa, porque as paredes da Coab são muito finas. Então, tu ouve de qualquer jeito, né? Então, é uma coisa assim, também como poder, né? Quer dizer, não se vê, não se fala sobre isso, está na esfera do mistério, mas se ouve, né? Eu acho que eu acabei falando mais ou menos um pouco de... sim, eu não consigo ser rápido, desculpe. A reflexividade de trabalho de campo, eu acho que isso foi uma das dimensões, como moradora pesquisadora. Se tem uma das coisas que eu levo para a vida, assim, é a dimensão transformadora da etnografia, né? De a gente entrar, e eu era moradora, eu sempre morei lá, e sair uma outra pessoa, assim, nem melhor nem pior, mas assim, diferente, movida, e pensar o quanto a minha trajetória também tem a ver com esses sons da Coab, né? Eu sempre estudei música, né? Estudar música, tocava piano, aquela coisa toda. Então, eu também estava dentro de uma moralidade sonora autorizada, né? Tocava piano, lá o meu Chopin, etc. E, como pesquisadora, quando eu entrei para a etnomusicologia, eu fiquei, de certa forma, aliviada, porque, por exemplo, numa graduação em música, a gente sabe que tem certos repertórios que são escolhidos e dentro da música popular também, né? E eu via muitos conflitos, assim, eu falava com meus colegas de graduação e eu não entendia muito bem. Eu dizia assim, mas daí que eu gosto de Legião Urbana, por exemplo. E daí que eu gosto de funk. E eles, como? E eu não entendia muito bem. Eu acho que pensar o quanto que também eu me sentia estigmatizada dentro de um outro universo, que é de classe, sim, social, é de classe social, e como hoje, como pesquisadora eu via isso, quer dizer, via os meus interlocutores dizendo assim, por que tu veio pesquisar? Na fanfarra eu vi isso, adolescente dizendo, por que tu veio estudar nossa música aqui? Mas que música tu acha que eu devia estudar? Não, tu devia ir lá para o centro, porque toda vez que eu falo que eu moro na Coab, as pessoas acham que eu sou favelado, que não é música legal, que não é nada. Então, assim, como que esse estigma ele é impactante e nos atravessa a minha trajetória, por isso que eu digo da reverberação coabeira, sabe? Então, tem um pouco isso. Não sei nem explicar direito, Fabrício, mas é uma coisa bem complexa, assim, e que ao mesmo tempo, assim, parece que eu cumpro, de certa maneira, né, doutora, professora, cumpro, de certa maneira, o papel de também visibilizar ou trazer um pouco o som desse lugar, sabe, que tão estigmatizado. Minha mãe dizia quando eu era pequena, não, Lana, não bota só bairro Feitoria, não diz que tu é da Coab. Quer dizer, isso pode parecer muito simples, mas essas discursividades elas são muito profundas, elas atravessam a nossa trajetória, mudam o jeito que eu vivo hoje a academia, por exemplo. Né? Desculpem ter me alongado, mas muito obrigada, viu? Tem sido tudo fantástico. Parabéns. Simone. Então, cenas. Pois é, eu estou pensando mais justamente se cenas e bailões faz sentido, né? A gente pode chamar os bailões de cenas, né? Uma questão assim. E o trabalho esse da Maciel, ele me surpreendeu muito, assim, me ajudou muito. Estou pensando em voltar a campo para observar outras coisas, a partir do trabalho dela, tudo. Justamente porque ela coloca essa dimensão ética, que tem a ver com comportamento, com valores, tudo mais, que é uma das coisas que o Will Stroh vai falar, dos protocolos éticos que se formam e dão uma cara para a cena, que meio que formam a cena. E cena seria, né, uma alternativa conceitual mais fluida, né, mais efêmera, talvez, do que outros conceitos, como subculturas, como comunidades musicais, em geral, que seriam uma coisa mais fixa, né? E tem a noção de resistência, enfim. Mas, então, pensando os bailões, eu penso, os bailões dos anos 80 não me parece uma cena, parece que tem mais uma comunidade mesmo, essa coisa do estigma de classe muito forte, que acho que hoje
todo esse pop periférico, pelo menos no sentido simbólico, ele ajuda a bagunçar um pouco isso, a diversificar, talvez. Não sei, talvez seja porque, enfim, nos anos 80 talvez era bem diverso também, não sei, estou pensando alto aqui, né? Mas que realmente é difícil, porque cenas musicais sempre estão... as cenas musicais elas são meio underground, né? E os bailões eles são majoritariamente mainstream, não só mainstream, mainstream popularzão. Então, é realmente muito difícil então, a noção de cena, assim, não conceitual, mas no sentido geral, ela não é acionada, né, nesses meios. E aí, justamente, que eu queria falar, que eu fui surpreendido pela realidade, é porque a 0 Hora, domingo passado, lançou uma reportagem gigante, fazendo um balanço sobre a T-Music. O que deu certo, o que deu errado. Entrevistou um monte de gente, uma reportagem bem completa e tal. E, no final, ali, eles entrevistam um pessoal novo, que mudou, e aí eles falam que essa seria a cena da vaneira universitária. Começa a inventar coisa, né? Enfim, mas o que é mais surpreendente que eu descobri também é que há 2 meses atrás, a 0 Hora fez uma reportagem ainda maior, uma reportagem etnográfica, mandou jornalista botou dentro de um ônibus das bandinhas, no caso, e percorreu, acho que foi um fim de semana, eles foram a 6 cidades, tem toda uma discussão, eles entrevistaram todo mundo, entrevistaram um cara que filmaram o ônibus dentro, entrevistando o motorista, tem vídeo na internet, a reportagem eu vi na internet, né? O pessoal da técnica, outras bandas, o público, enfim, muito, assim, é uma coisa que eu até pensava em fazer no início do projeto do doutorado, e agora a 0 Hora fez por mim, então, né, Globo golpista, muito obrigado por ajudar a universidade pública no desenvolvimento, enfim. Aí eu até botei aqui, eu queria ler que o lead dessa reportagem é assim, ó. A reportagem chama Na Estrada com os Reis do Baile, que é um apelido que os atuais dessa banda ganhou, né, não sei quando. E aí o lead da reportagem, essa reportagem gigante, começa assim: tradição no interior gaúcho, os bailões são ponto de encontro e celebração de um gênero musical, de uma cena que resiste a ondas como a da T-Music e do sertanejo universitário. Não sei se vocês prestaram atenção no que eu falei, mas isso aqui é uma obra de arte sobre uma definição do que não é a cena dos bailões. Assim. É perfeito, assim, uma frase. Né? Mas porque, para ser justo, né, ele está falando justamente que o que não seria a cena dos bailões, seria a cena dos salões de baile do interior, que são diferentes. Mas aí eu não sei também, porque os bailões hoje não se chamam mais bailões, é clube tradição, é cervejaria rodeio, eles não estão mais usando o termo. E essa coisa que começou aqui em Porto Alegre, será que foi para a cena, ou sei lá o que seja, do interior, o circuito dessas bandas, as bandinhas lá, eles estão usando, como é que é a transformação lá é diferente? Eu não sei, são várias questões, né? Mas é isso, né? Aí até outro ponto que eu coloquei, tem um outro que é bonito também, que a reportagem ela vai avançando e vai se contradizendo, né? Sem querer cortar o barato, mas a gente está já estourado para o almoço aqui. Então é isso, era só porque ela vai se contradizer, porque os caras vão dizer que as bandinhas elas tocam, até o Wesley Safadão, que é um dos subtítulos da reportagem, enfim. É isso, as questões aí que a gente está pensando. Bom, então, dado o avançadíssimo da hora, a gente encerra aqui. A organização pediu para lembrar vocês de assinarem a planilha lá fora. Então, a gente, para o pessoal do streaming aí também, a gente retorna às 14 horas, né? Lembrando que durante o coffee break vai ter ainda, para quem chegou só hoje, credenciamento com o Iago, e quem ainda não entregou seus PowerPoints, que vai apresentar nas mesas da tarde, entregue para a Juliana. Então, até daqui a pouco mais.